Ok, vamos lá. Pessoal, vamos lá. Quinto ano, apostila número 3, tá? No número 2 é unidade 3, apostila número 2. Vamos lá, é o PIB, ok? Vamos lá, o sistema digestório. A número 1, associe a digestão mecânica à digestão química. Bom, pessoal, vocês sabem que tudo começa pela boca, né? Quando você põe um alimento na boca, você vai fazer dois tipos de digestão na boca. A mecânica, que é feita pelos dentes, e a química é quando você recebe as enzimas que transformam os carboidratos em pedacinhos menores. Então, associe M para a mecânica e Q para a química. Quebra de macromoléculas em nutrientes simples. Inicia-se na boca com a digestão do amido. Então, quem é que inicia a digestão do amido? Quem é que quebra as macromoléculas, os pedaços grandes, tá? É a química ou é a digestão mecânica? E trituração e diminuição dos alimentos em pedaços menores. É a digestão química ou é a digestão mecânica? Na número 2, vocês vão fazer um desenho no quadro a seguir, um dente molar, tá? E um dente canino em cada quadro. No primeiro, um molar, o canino, tanto faz, não tem uma ordem. E embaixo vocês vão escrever para que serve. Se eu desenhei o canino embaixo, eu vou pôr para que serve o canino. Se eu desenhei o molar, eu vou escrever embaixo para que serve o dente molar. Ok? Na número 3, o Massaro foi ao dentista para cuidar da saúde bucal. A profissional alertou dos possíveis problemas de não escovar os dentes corretamente. O que o dentista falou? Complete a fala do balão. Massaro, a má escovação dos dentes pode causar... O que causa a má escovação dos dentes? Tá? Escrevam aí para mim, depois a gente confere. Na imagem seguinte, a gente vai ver os dentes, tá? E tem um dentinho lá meio doente, tá? Qual é a doença que essa imagem representa? O que aquele dente tem nele lá, tá? Ele representa uma doença bucal. Qual? Quais são as causas e as consequências dessa doença? O que essa doença que esse dentinho tem causa, tá? Qual a consequência dela? Como eu posso prevenir o meu dente de não ter essa doença? O que eu devo fazer para prevenir? Tá? Explique aí. Sobre o bolo alimentar, assinale a alternativa correta, tá? Temos aí 4 alternativas, apenas uma correta. Então, qual é a correta sobre o bolo alimentar? Lembra que o bolo alimentar é quando você mastiga, vem as enzimas, transforma numa massa na sua boca e aquilo ali forma-se um bolo, chamado de bolo alimentar. Então, qual é a alternativa correta sobre o bolo alimentar? A trajetória dos alimentos. O Massaro fez um experimento que viu na internet. Ele picou uma batata em pedaços pequenos e mergulhou-os em saliva. Sabendo que a batata é um tubérculo rico em amido, responda: o que houve com os pedaços da batata depois que ele misturou com a saliva, tá? Então, põe aí o que aconteceu com a batata. E depois, por que isso aconteceu, tá? Vocês podem até fazer a experiência para poder responder, tá? Então, vocês vão pegar uma batata, picar em pedacinhos pequenos, tá? E pôr na saliva para vocês verem o que acontece, ok? Número 7. A turma Mundo Mágico foi ao cinema e assistiu ao filme, né, um filme, e um dos protagonistas foi capturado e mantido preso pelos bandidos. Mantiveram-no pendurado de cabeça para baixo, e ao alimentá-lo, ele conseguiu ingerir o alimento normalmente. Explique como e por que isso ocorre. Como que uma pessoa, estando pendurada de ponta cabeça, você põe um alimento na boca dela e ela consegue engolir normalmente. Quem é que ajuda a fazer isso? Lembra que eu ensinei para vocês que tem alguém que vai empurrando esse alimento. Então, acho com a ajuda deles, presta atenção. Escreva uma única frase com as palavras destacadas no quadro abaixo. Então, vocês têm várias palavras e vocês vão construir com ela uma única frase. Vocês têm pepsinas, estômago, suco gástrico, proteínas e quimo. Tá? Juntando essas palavras, vocês vão formar uma frase.
O quimo, depois de formado, ele recebe outros sucos gástricos em uma parte do intestino delgado. É aquela partezinha que liga o estômago ao intestino delgado. Ele tem um nome, lembram? A gente falou sobre ele. Na número 9, pinte com as cores indicadas e escreva o nome do órgão. Então, ó, vocês vão pintar de marrom na imagem, lá embaixo, vocês vão pintar de marrom o órgão que produz a bile. Tá? Então, já está falando, né? A bile, quem produz a bile? É fácil, gente. Então, vocês vão lá e pinta aquele órgão que produz a bile de marrom. O órgão que guarda, que armazena a bile. A bile, depois de produzida nesse órgão, ela fica armazenada em outro órgão. Pinte de verde esse outro órgão que armazena a bile. Pinte de amarelo o órgão que produz o suco pancreático. Então, pancreático vem do... Então, é fácil. Então, vai lá e pinta ele de amarelo. Pinte de vermelho a parte de um órgão maior na qual age o suco pancreático. Onde é que o suco pancreático age, tá? Então, vocês vão lá e pinta de vermelho. Escreva o nome das enzimas que compõem o suco pancreático. Então, o suco pancreático, ele tem duas enzimas. Vocês vão procurar lá na apostila e escrever o nome delas. Escreva em qual tipo de macromolécula esse suco digestivo atua. Onde ele, em cima de qual macromolécula ele trabalha. Por que a bile não é considerada um suco digestivo? Qual é a sua função? Também tem lá, por que a bile ela não é um suco pancreático, tá? E o que ela faz? Qual é a sua função? No número 10, vocês vão circular de verde o intestino delgado e de azul o intestino grosso. Lembrando-se que o intestino delgado é aquele que fica enrolado na barriga, tá? E ele é 3 vezes a tua altura. E o intestino grosso é aquele onde produz-se as fezes até serem eliminadas, tá? Então, de verde circule o delgado e de azul circule o grosso. Em qual dos intestinos atua um dos sucos digestivos? E qual é esse suco? Então, existe um suco digestivo que ele atua em um dos intestinos, ou é no delgado ou é no grosso. E qual é esse suco? Na B, qual enzima está presente nesse suco? Então, você vai falar qual é esse suco e aqui embaixo você vai responder qual é a enzima que ele está. Ele atua em qual macromolécula? Em qual pedaço ele atua maior, tá? Macromoléculas são pedaços maiores, grandes, ok? O que representa a imagem a seguir? Então, temos aí a imagem a seguir, tá? Qual é a função dessas estruturas no nosso organismo? Então, olham bem para a imagem, o que vocês acham que elas representam? Tá? Aí depois vocês vão colocar qual é a função delas no nosso organismo. A número 12. A Marina viu na TV uma propaganda com a seguinte imagem. Olha lá, um pé de alface que contém muitas fibras, tá? E o intestino grosso, tá? Qual é a mensagem transmitida pela propaganda, tá? Então tem o alface e o intestino grosso. Será que o alface ajuda no intestino grosso? Porque ele contém fibras? Então qual é a mensagem que está transmitindo? Explique a mensagem transmitida, ok? Número 13. Existem bactérias que vivem ao longo de nosso tubo digestivo. Veja a ilustração. Então, temos lá o intestino grosso, tá? E aí tem bactérias boas e bactérias ruins, tá? Como é conhecido o nome, o conjunto das bactérias boas em nosso organismo, tá? Como é chamada as bactérias boas? E qual é a importância dessas bactérias? Como essas bactérias são adquiridas ao longo do crescimento do ser humano? Como é que a gente vai adquirindo essas bactérias? Através do quê? Tio Luiz foi ao médico com suspeita de apendicite. O que é esse problema de saúde? Qual é a utilidade do órgão afetado? Então, está perguntando qual é o problema da apendicite, o que a apendicite causa, tá? E qual é a utilidade desse órgão, tá?
O que o órgão da apendicite faz? Qual é a sua função? Qual a sua utilidade? Coloque um X na resposta correta. O intestino grosso forma e armazena o bolo fecal até a eliminação pelo reto? Ou ele absorve somente a água dos alimentos para a formação do bolo fecal? Qual é a resposta correta? Ok, pessoal? Até a próxima aula.